desse núcleo da Coexiste. E a Coexiste é bem esse lance de física quântica, tipo de atração, né? Então. Eles falam que, por exemplo, se você sair na rua e não tiver medo de ser assaltado, você não vai ser assaltado. Então isso é bem dentro desse pacotão que a gente está falando. Sabe, do que a gente estuda muito lá no Neo Lapu, que são movimentos religiosos novos. E não precisa ser religioso explícito, tá? A pessoa, para entrar nesse pacotão que a gente estuda, não precisa do grupo falar, olha, a gente é religião. Porque muitos deles, inclusive, não fazem isso. Até porque muitos grupos são formados por pessoas que justamente se uniram, entre outras coisas, com uma aversão às religiões tradicionais. São pessoas que já tentaram, já foram católicas, espíritas, evangélicas, seja lá o que for. Por alguma razão aquilo não ressoa bem para elas mais. Elas não gostam da coisa dogmática, não gostam da coisa mais fechada. E aí elas se encontram aí nesse novo movimento. Só que aí tem um monte de pesquisas nossas e de outros mostrando que tem certas tendências que são de cunho religioso sem precisar da religião formal. Sabe? Vou dar um exemplo bem concreto, para não ficar muito solto assim. Teve um desses grupos que eu entrei, a gente estava falando em off aqui, que eu já me infiltrei em alguns desses grupos, que são considerados seitas e tal, e tinha um deles que eles cultuavam extraterrestres. E aí eu fiquei lá um bom tempo, assim, eu acompanhei eles uns 2 anos mais ou menos, porque aí quando a gente entra mesmo, fica muito tempo, né? Fiquei lá uns 2 anos com eles e tinha um lugar lá que era uma salinha, que eles faziam alguns rituais e tinha um altar. Um altar mesmo, igualzinho, um negócio de madeira saindo da parede, e tinha velas, tinha frutas e tal. E tinha uma foto do Ashtar Sheran, ou Ashtar Sheran, cada um fala de um jeito. Pode ser parente do Ed Sheeran, né, o cantor? Acho que é parente. Pode ser. Então, aquela imagem, a imagem lá do Ashtar Sheran ou Sheran, e em cima uma imagem de Jesus Cristo. E aí tá, e tinha uma moça que tava meio sentada numa posição de lótus e falando alguma coisa bem baixinho. Mas como era um espaço aberto, eu entrei. E sentei do lado dela, eu tava muito curioso pra saber o que ela tava falando. Aí ela tava falando assim: Ashtar Sheran, com toda a sua luz, por favor, me ajuda amanhã. Eu vou tirar a carteira, tô muito nervosa. Por favor, me ajuda, me dá sua sabedoria e sua luz. É a mesma relação, depois que eu conversei com ela, né? Ela era católica antes. É a mesma relação que ela tinha com Jesus. Sabe? Tipo, ela de só mudou a coisas e tal. entidade. E lá nesse grupo eles não se reconheciam como religião. Mas percebe que a postura é igual. Então, pra gente, do ponto de vista psicológico ou nas ciências sociais em geral, não precisa ser aquela coisa quadradinha que dá o nome de religião. Tem certos componentes que você pode reconhecer no grupo ali. Tem uma coisa que é muito falado no meio, justamente no meio desse pessoal que faz culto, alguma coisa a extraterrestre, ou existe esse tipo de ligação a seres extraterrenos, que eles dizem que é o seguinte: quanto mais você vai atrás, quanto mais você pesquisa, mais você vai ter contato, ou eles podem se aproximar de você. Muitos falam isso. E muitas pessoas realmente dizem ser provas disso. E eu não desacredito, né? Não tô falando nem da questão extraterrestre, não vou colocar aqui em pauta, né, agora, nesse momento. Mas das pessoas realmente terem algum tipo de contato. E aí fica a minha dúvida: será que a insistência, você massificar o tema dentro da sua cabeça também não te faz se sugestionar a algumas coisas que você creia que seja referente àquilo? Acontece muito, com certeza. E aí eu já falo como psicólogo, o fenômeno da sugestão é uma das coisas que eu estudo muito, e essa sugestão não precisa ser explícita. Não precisa eu te sugestionar aqui diretamente. Só da gente estar aqui na nossa cultura respirando isso, igual você falou, tá massificado, isso já é suficiente. Tem uma pesquisa muito legal, por exemplo, que eles fizeram para investigar essas memórias de abdução por alienígenas, que muitas vezes o pessoal usa hipnose para recuperar essas supostas memórias. E nós na ciência somos bastante contra isso, a gente pode explicar por que depois. Mas fizeram uma pesquisa muito legal sobre isso, e eles pegaram um grupo de pessoas que acreditavam, diziam ter sido abduzidas, e um outro grupo que dizia que nunca foi abduzido, que não tem nem interesse nesse assunto. Então eles fizeram uma busca interessante por pessoas que não tinham interesse e que não tinham nenhum dos ditos sintomas de abdução, sabe? Pesadelos recorrentes, lapso de tempo, nada daquelas coisas clássicas da abdução. Então era uma pessoa assim que, independentemente de abdução existir ou não, muito provavelmente aquelas pessoas nunca foram. Aí eles pegaram essas duas pessoas e hipnotizaram, esses dois grupos. Eram grupos de dezenas de pessoas cada um. Hipnotizaram essa galera e pediu para os abduzidos contarem sua abdução, e pediu para essa outra galera imaginar como seria uma abdução. Falou: olha, hipnotizou lá, a pessoa estava lá de olho fechado, e aí o hipnotizador falou: agora imagine que você está sendo abduzido, sequestrado por extraterrestres. Me conta tudo o que aconteceu. Aí as pessoas contavam. Isso foi gravado, foi transcrito, e depois fizeram uma análise, tem uma análise toda científica de textos assim, né, chama análise de conteúdo, e aí eles fizeram uma comparação entre os relatos da galera que acredita que foi abduzida e já tinha um relato pronto, né, na vida delas, caso acreditavam, e a galera que inventou na hora ali.
os dois grupos de relatos eles eram indistinguíveis. Não Tipo, dá pra saber se de quem embaralhasse, pertencia não aquele dava grupo. pra saber. Igualzinho. E aí, o que os autores do estudo discutem no fim do artigo científico? Que só da gente estar aqui na nossa cultura, mergulhado, sendo bombardeado com essas coisas, tal, isso já é suficiente pra gente ter na cabeça um enredo de abdução prontinho. Então, assim, independente de abdução existir ou não, qualquer um de nós consegue imaginar uma abdução alienígena com todos os detalhes, inclusive detalhes muito pequenos, assim, detalhes muito específicos, muitas vezes, a gente consegue imaginar e vai bater.